Olá, eu sou a Roseliane e você está no canal Rosa Holística. Eu quero trazer hoje mais uma visão da constelação familiar sistêmica em relação a relacionamentos, para vocês entenderem como cada caso é um caso e de repente o caso que eu vou contar hoje tem a ver com você e possa trazer uma abertura para você melhorar o teu relacionamento ou pelo menos entender o que é que aconteceu para ele não dar certo. Esse caso é um caso muito interessante de uma pessoa que veio constelar. Ela já estava separada há muito tempo e ela não entendia o porquê que ela não conseguia prosperar. Olha que interessante isso, né? Havia um problema de relacionamento, mas também estava ligado à situação do prosperar. Bom, aí durante a dinâmica da constelação nós começamos a conversar, começamos a fazer a dinâmica colocando ali os representantes, e foi formando ali história e trazendo esclarecimento da situação dela. Bom, ela de uma geração inteira, né, de 3 gerações, ela era a única que tinha prosperado dentro da família e muito cedo, né? A única que fez faculdade. Não estou dizendo que a faculdade é importante, mas dentro do padrão familiar, ela foi a primeira que fez faculdade. Muito cedo ela começou a trabalhar e ganhava bem. Conseguiu comprar um apartamento muito cedo, conheceu uma pessoa, se casou, mas quando ela se casou, ela já estava estabilizada na vida, com um bom cargo, tendo a sua casa própria, o seu carro, enfim, estava com a sua vida realizada. E a partir desse momento ela começou a cuidar dessa pessoa, né, cuidar do marido, de uma forma facilitando, né, a vida dele em tudo, né? Então ela tinha um emprego bom, ela tinha várias promoções no decorrer da vida dela e sempre que possível ela trazia o marido junto para poder compartilhar, né, aquela promoção, ajudando ele em tudo que era possível. Bom, chegou um determinado momento da vida em que ela foi escolhida para uma promoção muito importante e o marido estava já num cargo, né, bem equiparado ao dela e ela rejeitou essa promoção, mas ela indicou que o marido fosse no lugar dela. Tudo bem, não tem importância, a pessoa quis fazer aquilo e geralmente a gente faz as coisas na melhor das intenções. Bom, o marido ficou com um cargo, era um cargo, né, maior do que o dela, o tempo foi passando, o casamento não deu certo e eles se separaram. Mesmo após a separação, ela continuou facilitando a situação dele. Ou seja, se tivesse problema de pensão, tudo bem, né? Então, deixava passar. Se tivesse problema com alguma coisa, tudo bem. Na hora da partilha, mesmo, né, o apartamento que ela tinha comprado antes, mesmo com um contrato, né, de separação dos bens, foi dividido. E uma série de outras coisas, ela facilitava, continuava facilitando, sem conseguir colocar uma pontuação nesse relacionamento. E ela percebeu que depois dessa separação, ela tinha dificuldades imensas de prosperar. Ela ganhava muito bem, né? Estava tudo muito bem com a vida dela, mas o que acontecia? Ela não conseguia guardar o dinheiro sumia, esvaecia. E aí nós percebemos que estava ligado, né, a situação da prosperidade dela com a não realização do relacionamento. Então, por ela se sentir obrigada a ter que dividir todos os bens dela, sendo que ela já tinha ajudado, já tinha feito uma série de coisas para ele, né? Ela sabia que se ela tivesse mais, ela acabaria dividindo novamente com ele aquele mais que ela teria. Então, vamos dizer assim, ela limitava a prosperidade dela, porque no fundo, ela não queria mais ajudar. Ela não queria mais agir daquela forma que ela agia, que era facilitando a vida dele em tudo. Então, o fato dela não ter claro, né, que ela queria pontuar aquilo, mas ela também não queria dizer não queria ver ele sofrendo, não queria fazer com que ele se sentisse diminuído, apesar desse comportamento dela, e justamente ao contrário daquilo que ela queria, porque toda vez que ela ajudava, toda vez que ela facilitava, ela dizia no subconsciente: eu sou melhor do que ele, ou ele não é tão competente, ou ele precisa da minha ajuda, ou ele não tem as qualidades, os atributos, né, os dons que ele precisa para poder levar a vida dele sozinho. E aí fomos localizando também dentro do relacionamento, né, como a gente tem vaidade, arrogância, prepotência de achar que o outro tem menos capacidade do que a gente, que precisa da nossa ajuda. E justamente o relacionamento não deu certo, porque no fundo ele sentia
que ele era tão devedor para ela, que ele devia tanto para ela, e ele nunca ia poder pagá-la. Então, o que ele fez? Ele se separa, né? Ele causa uma situação para que haja a separação e dessa forma ele não precisar ficar criando mais dívida com ela. Então, vamos prestar atenção, né? Vamos fazer um termo mais fácil aqui para você entender. Muitas vezes você começa a se relacionar com uma pessoa e você já se acha melhor do que a pessoa. Ou você acha que a pessoa precisa de ajuda mesmo sem ela pedir. Não estou dizendo que você não possa ajudar, que você não possa dar atenção, possa dar um toque. Não é isso, né? Mas entender que quanto você pega para você, você muitas vezes está limitando o outro a crescer, né? E quando o outro pressente isso lá no subconsciente dele, ele começa a se sentir devedor. E aí gera um desequilíbrio. E lembra que a gente falou sobre as leis do amor? E uma das ordens do amor muito importante é a lei do equilíbrio. Aquele que dá mais um dia vai cobrar, e aquele que dá menos um dia, e cada dia mais se sente menos apropriado para a situação. Então o que eu quero dizer? Presta atenção, né? Que muitas vezes no teu ato de facilitar, você está colocando o teu ego na frente, né? Às vezes você quer controlar a pessoa, às vezes você quer competir com a pessoa, então você faz, você se desgasta e ao mesmo tempo, ao invés de você cooperar e melhorar o seu relacionamento, você piora essa situação, porque você está diminuindo o outro, você está fazendo o outro gerar uma dívida com você e isso uma hora vai pesar e gerar o desequilíbrio. Então pensa na situação, ela fez tudo por amor, ela fez tudo porque ela se sentia realmente capaz, não tem nada de maldade nisso, mas esse foi o ponto crucial da separação que veio refletir depois também a dificuldade na prosperidade. Bom, se você gostou desse vídeo, clica aí um like para mim e se inscreva também no canal. E eu volto falando mais sobre constelação e como a gente pode trabalhar na melhoria da nossa vida em todos os aspectos, nos libertando daquilo que está no nosso subconsciente e da nossa programação familiar. Um grande beijo para você e até breve.